Recentemente, eu perguntei nas redes sociais o que é ter saúde. As respostas foram variadas, eu cito aqui algumas delas. Para alguns, ter saúde é poder se alimentar bem e fazer exercícios. Outros disseram que ter saúde é ter tempo de lazer e uma boa saúde mental. Alguns disseram que ter saúde era ter controle e estabilidade financeira. Mas o engraçado é que nenhuma dessas respostas foi tipo assim: ter saúde é ter acesso a médicos e hospitais. Isso diz muito sobre o nosso sistema de saúde e nossas necessidades humanas. E nesse episódio, em defesa do SUS, eu vou explorar essa questão com vocês. Entender o porquê o SUS é o sistema que poderia atender a todas essas necessidades. Mas elas precisam ser pensadas para além do sistema de saúde e para além do Ministério da Saúde. Ter saúde vai além do médico, do hospital e da medicação. Começa agora mais um episódio do podcast Em Defesa do SUS. Pensa aqui comigo, se todo mundo pensa em saúde como algo abrangente e com diversas diferenças, como que um país, um estado no sentido estatal e não estadual, como que um estado pensa saúde? É preciso que o estado se ancore em um conceito de saúde para poder desenvolver a saúde da sua sociedade. Ou seja, se o estado pensar a saúde como acesso a serviços médicos, basta garantir que a população tenha acesso a médicos, que a questão de saúde está resolvida. Mas esse conceito, ele parece um pouquinho insuficiente, não é não? O interessante é pensar que é justamente esse modelo de saúde, de que saúde é acesso a serviços médicos, é esse modelo de saúde que a gente tinha antes do SUS e que perdurou durante todo o período brasileiro até 1988. O conceito de saúde centrado no médico, no hospital e na medicação, que eu gosto de chamar de modelo MMH, médico, medicação, hospital, esse modelo, infelizmente, mantém sua influência até hoje e não foi substituído em sua totalidade pelo conceito que foi o conceito que gerou o SUS. O conceito medicalizante implicitamente diz que ter saúde é a mesma coisa que não estar doente. Talvez até um pouco além. Ter saúde, nesse conceito, é a mesma coisa que estar apto a trabalhar. Veja só, se você está com dores de cabeça, com uma gripe ou com dor de barriga, você está saudável? Depende. A dor é intensa o suficiente para te fazer faltar no trabalho? Então talvez você esteja doente. Agora, os sintomas são leves de tal forma que você consiga ir para o trabalho? Eu não digo nem trabalhar efetivamente, apenas ir para o trabalho. Então, muita gente, incluindo seu chefe, pode considerar que você não está doente. Antes da pandemia, era muito comum as pessoas irem trabalhar gripadas, por exemplo. Mas quando o SUS foi debatido e construído, lá em 1985, 88, colocou-se justamente essa questão na mesa. O que é ter saúde? O ponto de partida era exatamente esse. Ter saúde não é simplesmente não estar doente. Ter saúde é algo amplo, abrangente. Daí nasce o conceito de saúde ampliada, que tenta dar conta de todas as condições humanas que possibilitam uma vida saudável. Se pegarmos as respostas que recebi no Instagram, que diziam que ter saúde era se alimentar bem, ter saúde era ter estabilidade financeira, ter saúde é ter tempo de lazer e saúde mental, isso casa muito bem com o conceito de saúde ampliada. Veja só o que o Sérgio Arouca, o presidente da Fiocruz na época da 8ª Conferência Nacional de Saúde, disse durante o discurso inaugural. Abre aspas. Saúde não é simplesmente a ausência da doença. Não é simplesmente aquela pessoa que num determinado instante, por qualquer forma de diagnóstico médico, qualquer tipo de exame, não seja constatado nele nenhuma doença. Além da simples ausência de doença, saúde deve ser entendido como um bem-estar físico e, portanto, no instante que ele é físico, ele supõe uma determinada maneira de sentir, social e afetiva. Fecha aspas. E ele segue com o seguinte, abre aspas de novo. É um bem-estar social que pode significar que as pessoas têm mais alguma coisa do que simplesmente não estar doente,
que tem o direito à casa, que tem o direito ao trabalho, que tem o direito ao salário digno, que tem direito à água, que tem direito à vestimenta, que tem direito à educação, até informações sobre como se pode dominar esse mundo e transformá-lo, que tenha direito ao meio ambiente que não nos seja agressivo, mas pelo contrário, que permita a existência de uma vida digna e decente. Fecha aspas. É visível, então, que a saúde que pretendia ser fortalecida pela criação do SUS é realmente uma saúde ampla. Esse é o conceito de saúde ampliada. E um aspecto fundamental que a 8ª Conferência Nacional de Saúde determinou, e se você quiser saber mais sobre a 8ª Conferência, é só ouvir o episódio anterior em defesa do SUS, sobre o que tínhamos antes do SUS, mas o que essa Conferência de Saúde determinou e levou para a Assembleia Constituinte, e que está na nossa Constituição de 88, é que saúde é um direito do cidadão e dever do Estado. Antes, a saúde não era um direito. Existem, por exemplo, países em que saúde não é considerado um direito do cidadão. Os Estados Unidos é um desses países. Saúde não está garantida na Constituição deles. Esse é um dos motivos que a saúde é totalmente privada lá. Mas vejam só uma coisa, caros ouvintes. Apesar das palavras bonitas que Sérgio Arouca proferiu há décadas atrás e do fato de termos conquistado esse direito e do SUS ter sido criado baseado no conceito de saúde ampliada, se eu te perguntasse se você acha o Brasil um país saudável, é bem provável que sua resposta seja não. Pensa aqui comigo. Um estudo recente do IBGE mostrou que quase 77% das famílias brasileiras estavam endividadas na virada de 2024 para 2025. Para aqueles que falaram que ter saúde era estabilidade e controle financeiro, 77% das famílias não têm saúde então. Se formos pensar em alimentação saudável, aí isso vai ser um pouco mais complicado quando levamos em consideração a alta constante nos preços dos alimentos, a liberação indiscriminada de agrotóxicos e se levarmos em conta que os produtos mais baratos para serem comidos são produtos, que não dá nem para chamar de alimentos, industrializados, que aumentam diabetes, hipertensão, dislipidemia, por exemplo. Veja no mercado quanto custa um refrigerante de 2 litros e uma água de 1,5 litro. Pensando nas pessoas que falaram que ter saúde é ter saúde mental, vale lembrar que o Brasil é líder em tentativas de autoextermínio na América Latina, assim como líder em diagnósticos de depressão e ansiedade. O paradoxal é que vemos a deterioração da saúde mental em nível social e tratamos como se fosse um problema individual. Para as pessoas que disseram que ter saúde é ter lazer, e juntando isso com o que Arouca disse de ter saúde é direito ao trabalho digno com salário digno, vale a pena pensar nas recentes e contínuas lutas que estamos tendo contra a escala 6x1. Como pode uma pessoa ter saúde trabalhando 6 dias na semana e tendo só um dia para cuidar de todo o resto da vida? Muitas vezes com salário que mal dá para pagar as contas. E mal dá mesmo. Volta alguns segundos aqui. Acabei de dizer que 77% das famílias estão endividadas. Quando o Sérgio Arouca fala que ter saúde é ter direito à água, como isso se configura no Brasil, onde tanto o governo de São Paulo, do Tarcísio, que é bolsonarista, quanto o governo do Piauí, do Rafael Fonteles, que é do PT, privatizaram o serviço de água e saneamento básico de seus estados. O CEO da Sabesp disse que a empresa não vai mais fazer política pública, que isso é papel do Estado. Ora, a empresa era do Estado até ser privatizada, mesmo com consultas populares e pesquisas mostrando que a maioria da população era contra a privatização. E, em consequência, a conta de água aumentou, dificultando o acesso à água. Lembra? 77% das famílias estavam endividadas. Parte desse endividamento é para pagar conta de luz e de água. Fica mais difícil ter acesso à água assim, né? Quando levamos em consideração também essa ideia de que ter saúde é ter direito ao meio ambiente que não nos seja agressivo, eu te pergunto, quantas ondas de calor já tivemos esse ano? E as enchentes em São Paulo, no Rio Grande do Sul, as queimadas que tacaram fogo no Brasil em 2024, a crise climática está aí. E o que o Estado está fazendo para combatê-la, para atenuá-la? Explorar petróleo na margem equatorial, você acha que vai melhorar ou piorar a nossa situação? Eita, então falar de saúde é falar de muito, mas muito mais coisa do que eu, médico, aprendi na faculdade, né? E isso vale para todos os trabalhadores da saúde. Apesar do conceito de saúde ampliada ter sido base para a criação do SUS, nós ainda vivemos sobre o domínio do modelo medicalizante, hospitalocêntrico e voltado na figura do médico. Nossa formação profissional é voltada para esse cenário.
Não nos é proposto pensar a saúde de uma forma ampla. Somos ensinados que pensar esse tanto de coisa que eu falei agora é politicagem, é ideologia, e que política e saúde não se misturam. Parafraseando um rap que eu gosto muito, a escola me ensinou a escolher caminhos dentro do quadradinho que ela mesma me prendeu. Mesmo com o grande crescimento dos serviços básicos de saúde, com a estratégia do Programa de Saúde da Família, o que aconteceu não foi uma ruptura com o modelo de saúde centrado no médico e no hospital. Foi, na verdade, tirar o médico do hospital e colocá-lo numa unidade básica de saúde. O foco ainda é no médico. E o médico do postinho é uma porta de entrada para que o paciente possa ter acesso a outros médicos, especialistas, a exames e a hospitais. Não necessariamente amplia-se o conceito de saúde. Vale lembrar, por exemplo, do programa Mais Médicos. Mais médicos não significa necessariamente mais saúde. O mesmo ocorre agora, em 2025, que descobrimos que o MEC tem uma lista preliminar com mais de 300 novos cursos de medicina em cidades sem a mínima estrutura para isso. Tem previsão de cursos de medicina em cidades com 10 mil habitantes. De novo, mais médicos não é mais saúde. Um parênteses aqui, pessoal. Eu quero explicar para vocês o que me levou a começar a pensar saúde de uma forma ampla. Eu sou emergencista. Logo, essa especialidade que cuida de quadros biológicos agudos, a menos propensa a ter uma interação com as questões sociais da população, diferente de um médico de família, de um sanitarista ou de um psiquiatra. Acontece que eu começo a me incomodar, e muito, com o fato de no SUS, seja em Campinas, seja em Lagarto, aqui em Sergipe, muitos dos meus pacientes têm sepse por pé diabético infectado, descompensação de insuficiência cardíaca, hipertensão descontrolada e infartos. E por que muitos desses pacientes, por que eles são obesos ou estão em sobrepeso? Vivendo no nosso SUS subfinanciado, subdimensionado, eu pensava, essas pessoas precisam controlar melhor a saúde para a gente poder reduzir a demanda e a sobrecarga do sistema de saúde. Precisamos pensar em uma forma de impedir essas descompensações, diminuindo o número de visitas no pronto-socorro. Isso me faz pensar para trás. Por que o infarto acontece? Por que é difícil controlar a diabetes? Por que a insuficiência cardíaca descompensa? É uma resposta multifatorial, mas fazendo o caminho inverso da chegada do paciente no pronto-socorro, podemos pensar no acesso a medicamentos que eles têm. É fácil? Tá faltando remédio no posto de saúde? Tem remédio barato na farmácia? Antes disso, esses pacientes conseguiram atendimento médico de qualidade no posto de saúde? Tiveram disponíveis as ferramentas para fazer diagnóstico? Além disso, independente da consulta médica ou não, esses pacientes têm acesso a comidas a preço acessível? É mais barato comprar fruta ou produtos industrializados? Essas pessoas têm acesso a supermercados e feiras com comidas orgânicas ou vivem nos chamados desertos alimentares? Essas pessoas têm tempo livre para cuidar do bem-estar físico, de fazer uma caminhada, de fazer uma academia, uma atividade física? Tem academias a preços acessíveis ou aquelas academias públicas? A cidade tem estrutura física, parques ou praças ou até mesmo segurança que permite fazer atividade ao ar livre? Uma coisa comum aqui no Sergipe é cirrose hepática por esquistossomose, doença do século XVIII. Ora, o que resolve isso? Saneamento básico. Quem tem que investir em saneamento básico? O CEO da Sabesp já deu a letra. Isso é função do Estado. Como vamos, então, superar a esquistossomose no interior do Sergipe e da Bahia se a política do Estado, independente do governo, é de entregar toda a estrutura pública para iniciativa privada, sem nenhuma contrapartida, e se obras de saneamento básico não ganham votos para a próxima eleição? Fica complicado, né? Certa vez eu atendi um paciente que veio a falecer que foi atropelado por um cavalo. Por que raios a pessoa foi atropelada por um cavalo em primeiro lugar? Porque não há investimento em modernização da estrutura rural e urbana, porque as estradas no interior do Sergipe são de mão dupla e não tem nem proteção lateral, permitindo o trânsito de animais. Porque no Brasil morrem mais pessoas de acidente de trânsito do que em muitas guerras civis por aí. É uma média de 92 pessoas por dia. Você acha que um cinto de segurança vai te salvar numa colisão frontal com um caminhão à noite numa estrada esburacada de mão dupla em Minas Gerais ou no Ceará? Há décadas, a gente tem rodovias, no plural, chamadas de estradas da morte.
Um destaque para a BR-381 em Minas Gerais, que também é chamada de Estrada da Morte. Como que a gente convive com um negócio desses e não faz nada? Por fim, começou a me impactar muito o número de crises de ansiedade e tentativas de autoextermínio que cada vez mais aumentam nos pronto-socorros. O grande problema aqui é que essa é uma questão muito mais social do que médica, tecnicamente dita. O modelo de atenção à saúde baseado no hospital, no médico, no medicamento, não dá conta da dimensão social das crises de ansiedade e das tentativas de autoextermínio. Essas pessoas chegam a essas crises por motivos variados: perdas de empregos, desilusões amorosas, faltas de estrutura familiar ou social, preconceitos, situação de miséria ou fome, uso de substância psicoativa, burnout e desgastes impostos pelo mundo do trabalho. Vamos lembrar, a escala 6x1, 77% de famílias endividadas e o mais recente, ansiedade climática e falta de perspectiva no futuro. Dar remédio não vai fazer a pessoa ficar boa e voltar para a vida como se essas condições não se fizessem presentes. É necessário ter tempo para se recuperar. É necessário estrutura social, um mínimo de estado de bem-estar social para dar suporte ao cidadão para que ele se recupere. Mas tempo e bem-estar social são coisas que estão em falta. E foi pensando nessa questão, como esvaziar o pronto-socorro lotado, que eu percebi que o problema não era no pronto-socorro, muito menos no hospital como um todo. A solução para a crise crônica da saúde no Brasil não se encontra numa melhora pura e simplesmente da gestão da saúde. Não vai ser com todos os hospitais e médicos do Brasil fazendo curso de Lean nas emergências que a gente vai resolver o problema da saúde. Foi justamente dando o diagnóstico do problema que eu descobri, que eu percebi, melhor dizendo, que o tratamento ele é político. Fim do parênteses aqui. E aqui, caro ouvinte, você não precisa concordar comigo, você pode achar que isso que eu estou falando é besteira. Mas é inegável o fato de que o país, o Estado, precisa de um projeto de saúde. Ou melhor, um projeto de futuro que melhore a alimentação do povo, que melhore a situação da mobilidade urbana nos transportes, que não negue a crise climática e faça seu combate, que tenha um horizonte de melhores condições de trabalho e de renda para a população. Sem isso, não interessa o modelo de saúde que você achar melhor. Saúde nós não vamos ter. E aí me leva a uma questão que eu quero te convidar a refletir. Temos dois modelos de saúde, duas formas de pensar saúde na nossa sociedade que coexistem. O modelo MMH, médico, medicamento, hospital, que é o modelo dominante, e temos também o modelo de saúde ampliada, que deu as bases do SUS. Existe uma diferença fundamental entre essas concepções de saúde. O modelo MMH é individualizante. Ele entende que o processo de saúde e doença se inicia e termina com o indivíduo. O tornar-se saudável depende do seu acesso ao médico, do seu acesso ao remédio, do seu acesso ao hospital. O que acontece fora dessa relação quase nunca é considerado uma questão de saúde. Esse modelo não só ofusca todo o papel social e do Estado em promoção de saúde, como também orienta as campanhas de saúde como Maio Amarelo, Setembro Amarelo e Janeiro Branco. Por exemplo, o problema dos acidentes de trânsito não é porque as estradas estão em péssimas condições, não é porque a gente tem estradas da morte, é você que tem que usar o cinto de segurança. O problema da saúde mental não é porque a gente vive numa sociedade com relações sociais e de trabalhos precarizadas e individualistas, é você que não está fazendo terapia direito. E por aí vai. Tanto é que, quando olhamos para os serviços privados de saúde, é justamente esse modelo, médico, medicamento e hospital, que guia eles. Pensa numa grande empresa de saúde. Ela faz campanha por saneamento? Não. Ela faz campanha de erradicação de doenças tropicais negligenciadas? Não. Ela faz campanha de combate à dengue? Provavelmente não. Ela se prende ao modelo médico, medicamento e hospital. A saúde começa e termina nessa relação. E aí, coisas como privatização dos serviços de saneamento básico ou reforma agrária não são vistas como questões de saúde. A saúde ampliada, por outro lado, vê a saúde dessa forma, ampla. Além da relação do indivíduo com o médico, o medicamento e o hospital, tem toda a relação social. Não só isso, mas a saúde é um produto coletivo. Ela não depende só de você. E aí, minha gente, não dá para se construir uma sociedade coletiva sem uma presença forte do Estado. Mas não pode ser qualquer Estado. Precisa ser um Estado guiado por um projeto de saúde universal. Esse projeto, guiado pelo conceito de saúde ampliada,
deveria se fazer presente nas soluções para a melhora da saúde geral das pessoas. Vamos falar das soluções? Quer baratear o preço dos alimentos e aumentar a qualidade dos alimentos? A gente precisa então de reforma agrária no Brasil. Precisamos de uma produção agrária voltada para o abastecimento do mercado interno. Precisamos retomar a política de estoques de alimentos que foi destruída na última década e fez o preço dos alimentos disparar. O agro, que dizem que move o Brasil, além de pagar o imposto irrisório e do imposto sobre terreno rural ser quase zero, foca toda a sua produção para fora do Brasil. O preço do café aumentou porque o preço de exportação subiu. E o Brasil, um dos maiores produtores do mundo, só vende café para sua própria população se o preço for equiparado ao que ele teria lá fora. Esse mesmo agro está fazendo o preço do ovo aumentar, porque os Estados Unidos estão em crise de desabastecimento de ovo, então para os nossos produtores está valendo mais a pena vender ovo para fora do que vender para dentro. Reforma agrária e abastecimento interno são questões da ordem do dia para melhorar a condição de saúde das pessoas e da saúde alimentar. Isso tem relação direta com hipertensão, diabetes, dislipidemia, doenças cardiovasculares como infarto e AVC, e até mesmo com obesidade, sobrepeso e síndrome metabólica. Quer falar de melhora da saúde mental, de melhora da saúde financeira do povo brasileiro? Então a gente precisa falar do combate à escala 6x1 e dar mais tempo para as pessoas poderem cuidar de sua saúde física e mental, ter tempo para viver além do trabalho. Não à toa, o movimento contra a escala 6x1 se chama Vida Além do Trabalho. Ter tempo para desfrutar de cultura, de cinema, de esportes, ter tempo para namorar, para estar com a família, para jogar um truco. É necessário, por exemplo, uma política de valorização real do salário mínimo, uma política de pleno emprego, uma política de reindustrialização. Um povo sem dinheiro e sem tempo não se alimenta bem, não cuida do corpo, se endivida e se precariza. Isso torna o indivíduo e a sociedade cada vez mais suscetíveis à doença, e isso precariza mais ainda. Falei disso no último episódio, quando comentei sobre o ciclo econômico da doença. Quer falar de saúde? Tem que falar de acesso à água potável. Tem que falar de ampliação do saneamento básico. Vai fazer isso como? Se o foco é privatizar todas as empresas públicas de saneamento e esgoto e as empresas privadas não têm o menor interesse em expandir a infraestrutura de saneamento, como já foi dito pelo CEO da Sabesp. Você acha que é só coincidência que o surto de virose em Santos ocorreu depois da privatização da Sabesp? Como anda a saúde dos atingidos por enchentes no Rio Grande do Sul e em São Paulo? Essas pessoas têm onde morar? Você sabia que tem gente contraindo leptospirose por conta desses eventos? O Brasil tem um plano estruturado de combate à crise climática? Os estados e as prefeituras têm planos estabelecidos de diminuição do impacto das crises e das chuvas? Engraçado, né? Todo ano a gente sabe que vai chover, mas todo ano os governos federal, estaduais e municipais se surpreendem com as enchentes, são pegos de surpresa, como se nada pudesse ter sido feito. Eu poderia seguir dando exemplos e exemplos intermináveis de como a saúde vai além das paredes dos hospitais e do jaleco do médico. O bom é que tem muito conteúdo para muito episódio. O que eu quero com esse episódio, caro ouvinte, é te convidar para esse debate, para essas ideias. Ver a saúde como algo não só técnico, mas também como algo político. E ver a saúde para além do hospital, do médico e da medicação. Saúde é algo amplo. Como tornar, então, o indivíduo, o coletivo e a nação mais saudáveis? Vai ser fazendo pós-graduação em alguma especialidade médica? Ou vai ser fazendo obras de saneamento básico? Vai ser expandindo o número de cursos médicos ou vai ser com reforma agrária? O que você acha que tem maior impacto a curto prazo nas mortes no trânsito em nível nacional? Um aumento do número de vagas de residência médica em cirurgia de trauma ou uma ampliação de faixas nas rodovias e expansão da malha ferroviária do país? Se a saúde vai além do hospital, as soluções também vão ter que ser encontradas fora dele. Ficam aí os questionamentos. Nos próximos episódios, a gente vai falar de financiamento do SUS e dos complexos econômicos e industriais da saúde. Até a próxima!